Olá, sejam bem-vindos. Pode ir entrando, pode ir chegando aí com um tema bem bacana. A dívida começa na mente. Olha que bacana esse tema. E aí a gente está trazendo aí, né, uma sequência de aulas barra live que a gente está trazendo aí desde quinta-feira passada, falando justamente sobre a mente e a relação com o dinheiro. Na aula de quinta-feira passada nós falamos da psicologia financeira que te tira das dívidas. Na aula passada de terça-feira a gente falou o tanto que as dívidas adoecem o seu corpo, né, a sua vida, falando das doenças. E nessa de hoje a gente está falando que a dívida começa na mente. E esse é o tema. Por que a gente está trazendo isso? Gente, quantas pessoas vocês não conhecem que ganham 10, 15 mil? Eu conheço, tá? Várias. 10, 15 mil e que não tem dinheiro guardado, vive endividado, tem o carro novo do ano, porque financia, tem a roupa nova, tem o celular última geração da Apple, tem a roupa, o tênis, o mais novo possível, tudo através de empréstimo, financiamento, crediário. E aí quando chega o salário, não sobra nada, ele não guarda nada. E sempre está passando alguns perrengues, porque não tem reserva de emergência. E te falo mais, quantas pessoas vocês não conhecem que ganham muito menos, 3 mil, 4 mil reais, e que tem uma vida tranquila, financeiramente tranquila? Ela investe, ela guarda, ela poupa, ela realiza os sonhos dela, ela consegue alcançar os objetivos. E qual que é essa diferença que acontece? É como as pessoas gastam o dinheiro que recebem. E esse como está muito ligado à nossa mente, à nossa mentalidade. Por isso que a gente está trazendo aqui essa sequência de aulas justamente para a gente falar isso, para vocês abrirem a cabeça com relação à importância da mente na relação com o dinheiro, na relação do seu saldo bancário. Isso é muito importante porque as pessoas compram por impulso. São pessoas que não aguentam segurar e tem que comprar roupa nova, tem que estar trocando frequentemente todo ano o carro para um carro novo, um carro zero. São pessoas porque elas têm compulsão por compras. Essa compulsão vem por daqui. Pessoas que não aguentam ver o vizinho com um carro novo e não aguentam ver o vizinho com um relógio novo e tem que comprar um melhor. São pessoas que, para fugir da tristeza, da ansiedade ou do estresse, compram por impulso, por questões emocionais. São pessoas que tentam impressionar os outros, são pessoas que tentam serem aceitas numa comunidade, numa sociedade, pelo que têm e não pelo que são. E as pessoas que têm apostas online, que têm a compulsão, né, apostas online ou tigrinho, e muitas vezes isso aí leva a um nível de doença, né, mental que tem que ser tratada com médico, tá, gente? E a gente vai falar isso aqui nessa live. E o resultado disso tudo é cartão estourado, dívidas vencidas. Quando entra o salário, não sobra nada porque debita todos aqueles consignados ou parcelas dos financiamentos. Quando sobra, sobra para 15 dias, aí ele vai ter que pegar novos empréstimos para poder sobreviver os outros 15 dias e ficar rezando para chegar o salário do mês que vem. E essa é a consequência. E nós vamos falar sobre isso aqui hoje, porque as dívidas vêm daqui, e como vocês podem se blindar a sua mente para vocês não caírem nessas armadilhas, para não aumentarem suas dívidas. Então vem com a gente nessa aula de hoje, que é bem bacana, e no final aí a gente vai mostrar aí como que você pode blindar a sua mente e sua consciência para não cair nas pegadinhas das dívidas, né? Para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte do Finança Familiar. Eu sou contador, sou professor de finanças, administrador, pai, empreendedor, empresário, ex-Banco Itaú e Safra, e a gente aqui, eu sou do Finança Familiar, e o nosso propósito é justamente ajudar as famílias a saírem das dívidas. E falando no nosso propósito, tá? De novo, gente, a gente está batendo nessa tecla de todas as nossas aulas. Estamos aí com 10 vagas gratuitas para o nosso curso Zerando as Dívidas.
basta entrar aí no link da bio ou comentar aqui no comentário da live aqui, eu quero, a gente vai enviar para vocês um formulário para vocês preencherem e através desse formulário que a gente vai selecionar os 10 pessoas para fazerem o curso gratuito, gente. É gratuito, não tem pegadinha, tá? Não tem nada, eu não vou vender nada, pelo contrário, eu vou estar entregando o curso de forma gratuita para vocês saírem das dívidas, para vocês começarem a fazer sua reserva de emergência, fazer sua reserva de sonho, começar a construir patrimônio, deixar um legado para você, para ficar mais tranquilo, para ficar em paz. E é sobre isso que a gente vai falar nessa live. Então vem com a gente aí que vai ser uma live bem bacana com esse tema aí que as dívidas começam na mente, né? E assim, como a gente está falando sobre dívidas, então quem está entrando aqui, muitas das vezes a gente está pressupondo aqui que são pessoas endividadas. Então o maior erro financeiro que as pessoas endividadas fazem, tá? Dentre outros, mas um grande que a gente vê muito comum é as pessoas quererem parecer o que não são, o que elas não são. E aí elas gastam além do que podem. Então por quê? Às vezes ela ganha um determinado salário, mas para elas serem aceitas numa comunidade, num clube, num bairro, ou numa sociedade, ou num grupo de amigos, eles têm que ter um carro novo, um modelo de carro esportivo, um celular de uma determinada marca, um relógio da determinada marca, sendo que essas pessoas não podem ter esses objetos, né? Porque eles não têm dinheiro. E aí o que eles fazem? Para serem aceitos, eles vão lá, financiam o carro, adquire um crediário, né, faz um crediário no banco para comprar um celular novo, para comprar um tênis novo, para ser aceito dentro de uma comunidade. Então eles financiam um carro para mostrar sucesso, que tem sucesso. Mas a conta bancária está toda destruída. Né? Querem ter o último celular, o último modelo de celular, porque é bonito ter o último celular. Inclusive teve uma aluna nossa que relatou numa aula nossa de consumismo, e ela falou assim, gente, eu estou levando um tapa na cara aqui dessa aula, porque eu estava querendo trocar meu iPhone por um iPhone mais novo, porque tem 3 câmeras, só porque tem 3 câmeras, e com isso eu ia pagar muito mais caro. Por quê? Justamente ela tinha compulsão pelo o objeto, o celular mais novo, e aí ela vai perder dinheiro, ela vai gastar dinheiro, às vezes ela vai se endividar para adquirir aquele bem, né? Compra roupa para aprovação social, né? Às vezes tem que ter aquela determinada marca, tem que ter aquele determinado logo para parecer que tem aquele valor na conta bancária, que é rico, mas muitas das vezes não tem aquele valor na conta bancária. E vive uma vida que não conseguem sustentar. E ela fica insustentável, porque a aparência, a casca, roupa nova, de marca, a logomarca, o relógio, fica até assim o tempo todo mostrando o relógio, ou é o carro, quer sair com o carro, às vezes nem precisa de sair do carro, quer sair com o carro, mas sai, dá a volta no quarteirão para mostrar que tem aquele carro. Né? Mas a conta bancária tá negativo, dívidas atrasadas, nome sujo no Serasa, no SPC. E da onde vem isso tudo? É o que a gente está falando, da mente. A mente não consegue suportar essas questões. Né? São demonstrar aí luxo, uma aparência, uma vida de ostentação, que muitas das vezes eles tentam buscar uma aprovação, ou compram por tristeza, por angústia, por frustração, para aliviar aquela frustração, aquela tristeza. Né? E as pessoas, a maioria das pessoas, gente, quase nunca estão prestando atenção em você. E as pessoas acham que está prestando atenção. Não é, cada um está querendo saber de como a gente pode viver a melhor forma. E a maioria das pessoas não ficam olhando para os outros. A gente pensa, tá? A gente imagina que as pessoas olham muito mais para a gente do que realmente elas olham. E aí a gente tem aquela questão, olha, tudo vem da nossa cabeça, gente. Tudo vem da nossa mente. E a gente acha que as pessoas estão olhando para a gente, que a gente tem que ter a roupa adequada para aquele lugar, para aquele determinado lugar, sendo que você não tem dinheiro. Então a gente precisa prestar uma atenção nisso.
E as pessoas cada vez mais, aí trazendo até uma frase aí do livro Mentes Consumistas da doutora Ana Beatriz, as pessoas cada vez mais estão perdendo a noção e estão deixando de ser para ter. E eu vou citar um exemplo que aconteceu com o meu filho, o meu mais novo, na época eu acho que ele tinha 8 anos. Né? Eu sempre buscava, eu e minha esposa, a gente busca os filhos na escola e a gente tem um carro 2013, que não é nenhuma Brastemp, né? Não é nenhum carro chique. Mas 2013 tem as suas batidinhas e todo, mas mando toda semana, todo ano para manutenção preventiva e tal. E um coleguinha desse que estava do lado do meu filho falou assim: Nossa, esse carro que vocês têm é velho. Aí o meu filho entrou dentro do carro, todo triste, assim, com a cabeça baixa. Eu falei: O que foi, tio? Ah, o fulano ali falou que o nosso carro é velho e tal. Aí eu virei para ele e falei assim: Filho, é importante para a gente ter amigos, para ser amigo, a gente tem que parecer, a gente tem que ter bens de valor, a gente precisa ter o último carro para ser amigo. A gente é amigo pelo que tem ou pelo que é? Você tem os seus amigos, você gosta dos seus amigos, mas você fica olhando o que ele tem, aonde ele mora, o carro que tem, ou você gosta dele pelo que ele é seu amigo, que ele brinca com você, que ele se identifica com você. Ele parou, pensou, falou: papai, você tem razão. É, eu quero ter meus amigos pelo que eu sou e pelo que eles são, que a gente... Aí eu falei assim: pois é, da próxima vez você fala assim: olha, isso para mim não interessa. O que interessa é quem é amigo de verdade, independente do que eu tenho. E aí aconteceu, passou uns dias, o amigo falou a mesma coisa. E aí ele deu essa resposta. E aí foi até interessante porque ele entrou dentro do carro todo feliz e alegre, porque ele falou assim: não, pai, eu dei aquela resposta que você falou, né, que amigo é de verdade, independente do que a gente tem, mas pelo que a gente é. Ele calou a boca na hora, ficou com uma cara assim, meio esquisita. E é isso que a gente tem que levar para a vida. A gente não pode esquecer, antes de tudo, de ser do que ter. E as pessoas esquecem isso. As pessoas querem ter, fica comparando, né? E a gente vai falar isso aqui nessa aula de hoje. Né? As pessoas ficam postando viagens. De novo, gente, estou falando aqui, quem tem dívidas. Né? São dívidas. A gente está falando com quem está passando dificuldade com dívidas. Quem não tem dívida, tem muito dinheiro guardado e está viajando, postando viagem, não tem problema, gente. Você só não pode querer se igualar, sendo que você não resolveu o seu problema das suas dívidas. Você tem que resolver o seu problema das suas dívidas, começar a guardar, juntar, para depois você almejar aquele sonho lá. Né? Então isso é muito importante. E a pergunta que a gente fica aqui, para vocês pensarem aqui: você compra porque precisa ou porque precisa da aprovação dos outros? Pensa aí direitinho. Você controla o dinheiro ou o dinheiro controla você? Quando eu quero falar isso, que se você controla o dinheiro, se quando você recebe o salário, você faz a destinação correta para o que você quer, reserva de emergência, isso vai para aluguel, isso vai para reserva de sonho, ou quando entra lá você não sabe para onde foi, debitou aquele tanto de parcela de financiamento, de empréstimos, e você quando vê, você fala assim: nem sei, na hora que entrou, sumiu tudo. Isso é sinal que você não tem controle. E o dinheiro manda em você, o dinheiro te controla. E essa é muito importante vocês entenderem isso. Um outro ponto é a questão da comparação. As pessoas, né, na nossa mente ficam se comparando. E nas redes sociais, cada vez mais, a comparação é muito forte. Principalmente com amigos, com os colegas, com a esposa do amigo e vice-versa, a roupa dela. Né? Olha o carro que ele tem, olha a viagem que ele está fazendo. E essa comparação, né, viagem, carro, roupa, a casa, o bairro onde ele mora, gera frustração, gera estresse crônico, porque você fica o tempo todo frustrado, porque você não consegue ter o que o outro tem. Ou se você quer ter, você vai se endividar. Você vai usar o cartão de crédito, vai usar tudo que você tem de crédito sem pensar como é que você vai pagar. Isso vira uma bola de neve, porque vem juros, essas parcelas vêm estourando e as pessoas ficam se comparando o tempo todo.
Então a diferença é, o grande foco é o que você tem para o que os outros têm e você quer chegar lá no que eles têm. Então você fica o tempo todo ali, ó. Nossa, ele tem isso. Nossa, eu tenho que fazer isso. Tenho que dar um jeito de melhorar minhas finanças. Ou vou pegar mais um empréstimo para conseguir comprar aquilo ali para eu chegar no nível dele. É o tempo todo comparando. E aí, se você não chega nesse nível dele, porque você está todo endividado, nome sujo, você se frustra. Você fica frustrado, você entra em depressão, a sua autoestima fica baixa. Olha só, nós estamos falando o tempo todo da mente. E a mente é que traz as suas dívidas. Né? Você vai querer resolver os problemas, você vai querer chegar lá na comparação da outra pessoa. E se você tem limite de crédito, você vai usar o seu limite de crédito, porque você está se comparando o tempo todo com o outro. Você quer ser igual a ele. E quem que toma essas decisões? Sua mente. A sua mente que leva nas suas dívidas, seja por angústia, seja por depressão, seja por frustração que você não está conseguindo lidar porque o outro tem algo mais do que você. Né? E o problema é que você está comparando a sua vida real com a vida dos outros. E cada um, gente, cada um tem uma particularidade específica. É difícil você comparar, a mentalidade, a mente é diferente. Uns guardam dinheiro, outros poupam, outros gostam de mostrar além do que tem, mas a conta bancária é toda destruída. Então cada um é de um jeito, cada um tem os seus valores. E é importante você pensar muito nos seus valores, porque é em cima dos seus valores que você vai destinar os seus gastos para aquilo que você valoriza. E cada um tem o seu valor. Tem gente que paga dízimo, tem outros que não entendem, que não concordam com o dízimo da igreja. Mas se a pessoa sente bem, qual que é o problema? Se cabe dentro do orçamento, ela já se programou para dentro do orçamento. Tem gente que gosta de academia, que gosta muito de ir para academia, outros não gostam, outros preferem uma atividade intelectual. De novo, gente, gasta o dinheiro bem, da forma que de acordo com seus valores. Não tem certo nem errado. Né? Lógico, né, gente, valores antiéticos e algo que, eu estou falando aqui do tradicional, do normal, né? Nós não estamos falando aí de coisas aí que não tem nada a ver aí com a questão da ética, né? Fora da ética. Então, isso é muito importante vocês entenderem a questão da comparação. E a comparação, e quando você não consegue chegar naquele nível de quem que você está comparando, você se frustra, você fica angustiado, e você sabe lidar bem com essa angústia e com essa frustração. Como que você vai lidar com esse sentimento? Você vai pegar um empréstimo para chegar no nível dele? Ou você vai trabalhar essa sua angústia, depressão, para você não fazer mais dívidas? Estão percebendo o tanto que é importante a mente, a inteligência emocional, você entender para você não fazer mais dívidas? Né? E muitas das vezes as pessoas elas se endividam para comprar o produto ou o carro, mas para não se sentir inferior às outras. De novo, tudo na mente, gente. E por isso que a gente está fazendo aí essas 3 últimas aulas sobre psicologia financeira, sobre o tanto que as dívidas adoecem, porque tá tudo aqui dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. Um outro ponto que é importante a gente trazer, levantar aí, é que a verdadeira riqueza, ela é invisível. O que quer dizer isso, essa verdadeira riqueza é invisível? É que normalmente o rico, tá, que está com dinheiro guardado, ele não tem uma necessidade explícita de mostrar que tem dinheiro. Aqueles que têm, e que às vezes ele tem muito dinheiro já guardado, eles mostram uma pequena parte. Agora, aqueles que têm a mente blindada, que já sabem, eles não têm essa necessidade, porque a autoestima é alta. Eles têm um dinheiro guardado, eles têm resultado pelo que estão fazendo. E uma das causas, gente, do burnout, e o burnout financeiro, que a gente até falou na aula anterior, de terça-feira,
Lógico, é trabalho, excesso de trabalho, excesso de pressão. E aí pode ser excesso de trabalho no trabalho mesmo, excesso de pressão no trabalho, excesso de pressão em casa porque está faltando dinheiro e a família toda pressiona, o marido, a esposa, o filho está pressionando. E aí esse excesso de pressão, né, causa o burnout. E aí você fica numa sensação ruim porque o resultado não vem. Você trabalha, 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 não ganha o dinheiro, mas o dinheiro vai embora rápido. Porque você não está administrando o seu dinheiro da melhor forma. Você não está gerenciando o seu dinheiro da melhor forma. Porque tem a parte técnica e tem a parte mental. Isso é que você tem que entender. Parte técnica, você vai fazer sua planilha, suas entradas, suas saídas, colocar as suas dívidas, ver quais as dívidas que você vai começar a quitar, como reduzir os seus gastos, aumentar suas receitas. Do outro lado, é isso que a gente está falando nessas 3 últimas aulas, é a mente, porque vocês têm que entender que é daqui que vem suas atitudes, suas decisões de acordo com as suas emoções. E isso é que causa dívida. Como já diz aí, eu falo em toda aula, né? Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, que está aí no mercado financeiro, ele fala, e ele tem 93 ou 94 anos, gente. Ele fala, se você não controla as suas emoções, não controla o seu dinheiro. Então você tem que entender que o emocional, o que está aqui, o que vem daqui, afeta o seu saldo bancário. Isso é importante você entender, tá, gente? E a gente falando da riqueza e que é invisível, né? Quem tem dinheiro guardado não tem a necessidade de ficar falando quanto que tem lá guardado, né? Ele tem investimento, tá ali tudo, mas ele está muito mais preocupado em ter uma vida tranquila, em alcançar os resultados, os objetivos dele. E esses objetivos vão ser sonhos, uma viagem em família, a compra da casa própria, é, pagar a faculdade do filho, ter uma tranquilidade para dormir, ter uma paz para dormir. Hoje em dia, nesse mundo que a gente vive, né, de ansiedade, de depressão, né, dormir bem com qualidade é difícil. E se você tem dívida, endividado, é mais difícil, porque você fica pensando o tempo todo em cobrador, em como pagar as contas do mês que vem, quantas dívidas que você está atrasado. E a qualidade do sono é a riqueza. A qualidade do tempo que você está com a sua família é riqueza. E essa qualidade é quanto que você está com a mente calma, serena. Se você está com a mente perturbada, cheia de dívidas, você tem uma certa dificuldade de ter uma qualidade de tempo com a sua família, com seu filho, sua filha. Você poder escolher fazer o que você quiser fazer naquele tempo, naquele momento, porque por trás você tem ali uma reserva de dinheiro aplicado, investido e que você pode gerenciar muito melhor o seu tempo. Isso é que é a riqueza, a verdadeira riqueza, porque ela é invisível. É você ser dono do seu próprio tempo, é você dormir em paz, é você ter uma tranquilidade, você ter liberdade para viajar para onde você quiser, com quem você quiser, com a família, levar quem que você quiser e não ficar pensando em dívida, em como arrumar o dinheiro para pagar a dívida, em como você vai limpar o seu nome do SPC. Quem está tranquilo, ele está preocupado em curtir a vida, ele está preocupado em saborear a vida da melhor forma, dentro dos valores que ele pretende, dentro dos valores que ele prega. É aquilo que eu falei agora mesmo. E aí ele vai gastar o seu dinheiro dentro desses valores, né? Poder dormir sem medo, sem se preocupar. Gente, uma noite de sono tranquila. Por quê? Tem uma reserva de emergência ali guardada, não tem dívida, não tem cobrador, né? E aí dentro dessa questão da riqueza invisível, o carro você vê, né? Mas a dívida você não vê. A roupa você vê, mas aquele saldo negativo, o nome sujo no SPC, você não vê, né? E tem gente que parece rica, mas financeiramente está toda quebrada, está toda destruída no financeiro, né? Então isso é importante vocês entenderem que a riqueza, ela é invisível, gente, tá? E o dinheiro, ele traz conforto,
traz tranquilidade, ele traz paz, né? Ele não traz a felicidade. Por quê? E aí a gente vai falar num item aqui que a gente tem que saber dosar também a questão de procurar o dinheiro, de ir atrás do dinheiro, versus aproveitar a vida, né? Então, dessa questão do dinheiro que ele pode comprar, ele compra a sua liberdade, muita gente acha que o dinheiro serve para ostentar, serve para competir com os outros, mostrar status, que eu sou rico, que a minha marca, olha a minha marca da minha blusa, a marca da minha bolsa, a marca do meu relógio. Mas, né, o verdadeiro objetivo do dinheiro é te trazer tranquilidade, reduzir preocupação, comprar tempo. Né? Comprar tempo, dinheiro compra tempo. Você pode fazer o que você quiser, a viagem que você quiser, proteger a família, deixar um legado, construir um patrimônio, você ter opções para o que você vai fazer no final de semana com a família, para onde que você vai. Isso te dá tranquilidade, isso ajuda dentro da sua busca pela felicidade, pelo caminho da felicidade, né? Gera tranquilidade. E o melhor retorno do dinheiro, tá, gente? É a paz de espírito. O dinheiro traz a paz de espírito, desde que você use com inteligência, que a gente vai falar aqui logo mais sobre o equilíbrio do dinheiro. Então isso é muito importante vocês entenderem sobre isso, né? O melhor luxo do mundo é poder dormir em paz. Já pensaram nessa reflexão, né? De vida? E é o que a gente está trazendo. O dinheiro ele é muito mais emocional do que racional, do que uma matemática pura. E por quê? É isso que a gente está falando. Muitas das vezes a pessoa compra por ansiedade. Ela está ansiosa e ela pega o celular, faz compras online, mas na verdade ela está usando o cartão de crédito para em segundos poder aliviar aquela ansiedade. Mas logo em seguida vem a culpa pela compra porque ela não tem dinheiro no cartão de crédito. E aí aquela angústia dela, aquela frustração só vai aumentando cada vez mais, porque a dívida que ela fez ali no cartão de crédito só está aumentando. Se ela está às vezes ansiosa, estressada, quantas vezes as pessoas não vão, falam assim, vou para o shopping fazer compras. Justamente na hora que compra aquele produto, tem um momento ali de prazer, que sacia, mas é por pouco tempo, porque a dívida permanece. A dívida é no longo prazo. A saciedade da ansiedade e do estresse é por curto prazo, mas a dívida fica no longo prazo. Gente, quem quiser mandar pergunta aí, fica à vontade, tá? Pode mandar pergunta, dúvida, a gente vai conversando aí, tá? Mas é importante trazer esses temas porque as pessoas acham que o dinheiro, o problema é o salário curto, que é pequeno, ou os pagamentos que ela tem são altos, mas tudo vem daqui, gente, daqui. Por isso que a gente está fazendo essa sequência de aulas, tá? As decisões financeiras, elas nascem de insegurança. É o que a gente falou aqui. Às vezes você tem insegurança de não poder ser aceito numa comunidade, numa sociedade, num grupo de amigos. Por quê? A roupa que você usa é uma roupa que não é da marca, que todos usam. O celular que você usa não é um celular da marca que eles usam. Então você fica inseguro. Você quer uma aceitação naquela comunidade. Ou às vezes você compra por ego, né? Dentro daquela questão que a gente falou da comparação. E aí você fica se comparando com o seu vizinho, com o seu amigo, e você quer ter melhor do que ele. Quantas vezes você não pensou em comprar ou comprou querendo algo melhor do que o seu vizinho, do seu melhor amigo, da sua amiga, né? Pensa bem. Por quê? Vem daqui a questão do ego, o medo, né? A insegurança está muito atrelada ali ao medo de você não ser aceito, ao medo de você não conseguir alcançar os seus objetivos, a sua viagem. A ansiedade e o estresse causam, né? Isso aí já é psicológico, causa uma necessidade
de você comprar online, ou então lá na loja, ver aquilo ali, passar o cartão, pega aquela roupa, nossa, eu vou usar esse final de semana, acabou aquela dopamina que foi no seu corpo e a sua dívida permanece no longo prazo. Então, estão percebendo que as dívidas começam pela mente? Isso é o mais importante que vocês têm que entender. E o ponto que eu falei aqui, que eu ia falar, gente, é que tem que ter um equilíbrio. Você pode, gente, você tem que ter um olho no presente, um olho no futuro. Você não pode deixar também economizar, guardar tudo, ser até mesquinho para não gastar, economizar, não viver o agora pensando lá na frente. Não, gente. Você tem que ter um olho agora e um olho no futuro. O futuro pode ser amanhã, pode ser daqui a 15 dias. E aí existe, né, as frases que a gente escuta, eu já cansei de escutar em comentários aí das nossas lives, nossos vídeos. Ah, porque tem que viver o agora. Amanhã você não sabe nem se vai estar vivo. Gente, desculpa, mas quem fala essa frase é quem não consegue guardar dinheiro. Ele não consegue juntar dinheiro, guardar, e aí para ele aliviar aquela culpa dele, tirar aquela culpa das costas porque eu não guardo, o que ele solta? Tem que viver o dia de hoje como se fosse, não houvesse o amanhã. Gente, só que existe o amanhã, né? Amanhã tem. Se você gastar tudo hoje, amanhã você vai ter dificuldade. Semana que vem você vai ter dificuldade. Daqui a 15 dias você vai ter dificuldade. Mês que vem, semestre que vem, tem um amanhã. Então, geralmente quem fala isso, que tem que gastar o dia tudo hoje, como se não houvesse amanhã, é quem não consegue guardar, quem não consegue ter um olho no hoje e um olho de amanhã. Porque você tem que viver o hoje também, mas não dá para gastar tudo hoje, numa vez toda, porque você tem que pensar no dia de amanhã, tem que pensar daqui a 15 dias, um mês, e você tem que ter um equilíbrio, você tem que viver, né? Não pode ser guardar, não vou ver, vou ficar dentro de casa, final de semana não vou aproveitar, família, ninguém vai sair, vai ficar todo mundo aqui porque a gente não pode gastar dinheiro. Se você tem, gente, tem que fazer um equilíbrio dentro dos seus valores. De novo, dentro dos seus valores, dos valores da família, o que vocês prezam para a família. Porque não pode esquecer de viver, né? Não pode deixar de viver pensando só no futuro. Tem que ter um equilíbrio. Por isso que a gente está trazendo esse item, porque eu conheço pessoas que infelizmente estão abarrotadas de dinheiro, mas não conseguem viver o presente. E eu fico triste. São pessoas próximas de mim que não conseguem curtir o presente, porque ficam pensando no futuro o tempo todo, tem que deixar dinheiro para os meus filhos, tem que deixar guardar dinheiro, porque eu não sei o que vai ser do dia de amanhã, e esquece o dia de hoje, de fazer as coisas que gosta de fazer, de curtir a vida, de aproveitar a vida também, porque não é só olhando para o futuro, tem que aproveitar de hoje, não é só olhar o hoje, tem que aproveitar olhando o futuro, isso é importante. E aí agora a gente vai começar a falar das dicas para você não cair nessas armadilhas, né, mentais para se endividar. E o primeiro ponto aqui que a gente vai trazer é: pare de comprar para impressionar. Gente, eu sofro isso, vocês não têm noção. Eu sou uma pessoa super simples. Vim da cultura do meu pai. Meu pai era muito humilde, simples, veio de uma família de 9 irmãos. O pai era funcionário público, a mãe era dona de casa e fazia doces para complementar a renda. Lá comprava, na casa do meu pai, comprava uma peça de tecido e com aquela peça de tecido fazia blusa com a mesma estampa para todos os 9 filhos. Então era assim. E eu vim dessa cultura. Então eu nunca tive essa questão de comprar para impressionar. De novo, meu carro é um carro de 2013. Então não tem um carro de 2026 nem de 2025. E não tô nem aí, gente. De novo, não tem que estar ligado, você tem que estar com a mente blindada. Não é isso que vai trazer minha felicidade. De novo, dentro dos valores. Se você preza,
um carro zero, ou um carro novo, ou um carro bacana, e você tem condições, você colocou isso no seu orçamento, guardou dinheiro para isso, tá certo. Mas carro para mim não é um valor. Mas se você tem, eu tenho um grande amigo que carro para ele tem um grande valor, ele curte desde pequeno. Eu conheço ele desde da infância. Ele curte, ele sempre curtiu, ele gosta de carros, não é carros antigos, mas bem cuidados. Ele participa de clubes, é um valor dele. E ele tem um dinheiro, ele guarda para isso e tá tudo bem, gente. Então depende de cada valor, né? O que você preza? Eu prezo muito mais por experiência do que pelo ter. O que é experiência? Viagem, é uma experiência de sair com a minha família, ir para um museu, ir para um clube, a gente passar uma tarde no clube, conversando, uma viagem que a gente faz para um hotel fazenda. Eu prezo muito mais o ser do que o ter. E é o que a gente falou aí da Ana Beatriz. Então, a questão de comprar para impressionar, né, quem precisa provar riqueza normalmente não tem. Então, coloca isso aí na cabeça. Aprenda, segunda dica aí, para você blindar a sua mente, para não fazer dívidas. Aprenda a diferenciar o desejo da necessidade. É o que a gente sempre fala aqui. Né? A perguntinha que você vai fazer, faz para você, faz para o seu filho, faz para qualquer pessoa, ou para você mesmo. Quando você vai fazer uma compra, você quer ou você precisa? Né? Querer é algo emocional, você não tem uma justificativa. Necessidade ou precisa é racional, você precisa comprar, acabou o alimento da casa, tem que comprar um livro para o filho, para a escola, porque ele tem que ler aquele livro, isso precisa. Agora, se você não tem uma justificativa e pensa assim, eu quero porque eu quero ter um carro última geração, mas se você tem condições, está lá o seu saldo bancário, o seu orçamento, cabe isso? Então, usa essa pergunta do quero e preciso. Isso é importante. Outra dica que a gente dá nas nossas aulas aí também é a dica das 24 horas. Se você tem compulsão por compras, se você já se entendeu que quando você está estressado, ansioso, frustrado, você gosta de fazer compras e aí você está todo endividado, usa a regrinha das 24 horas. Vai lá no shopping, quer comprar, entrou numa loja, espera 24 horas para você tomar a decisão. Pegou o celular para fazer uma compra, está precisando, dissipar a ansiedade, o estresse, espera 24 horas para você pensar. Eu faço muito essa pergunta para mim, eu espero 24 horas. E a maioria das vezes, gente, a gente desiste de comprar. É incrível. Às vezes eu pego alguma coisa e falo assim, pô, negócio, dá 24 horas você esquece. Tá? Terceira dica, pare de se comparar. Não, viva a sua vida do seu jeito, de acordo com o seu salário, com a sua renda, de acordo com o seu orçamento. Evandro, eu não sei fazer orçamento, não sei fazer planilha. De novo, lá no nosso Google, nosso YouTube, tem uma aula justamente de como fazer sua planilha financeira, fazer o seu orçamento. Então, para de comparar, viva a sua vida do jeito que você quer, do estilo que você quer, da forma que, de acordo com os seus valores, e não compare, porque cada um tem uma forma de pensar diferente, cada um tem um número de salário diferente, tem um número de gastos diferente, tem estilos de vida diferentes. Então, não compare aos outros. Compare com você mesmo. Procure a sua alegria, a sua felicidade na sua vida. Esquece os outros. Tá? Quarta dica. Crie a sua reserva financeira, a sua reserva para sonhos, para reserva de emergência. E Evandro, mas o que tem a ver isso com a mente? A disciplina para você criar, investir todo mês de acordo com o seu orçamento, vem daqui. Vem daqui, ó. Porque você vai inverter. Entrou o salário, você vai destinar um valor já fixo do seu salário para a sua reserva de sonho, reserva de emergência. E você vai viver com o resto. Você vai se adequar ao resto. Evandro, não sei fazer isso.
Tem as nossas aulas aí no YouTube, aqui no próprio Instagram, a gente ensinando tudo isso para vocês, tá? Que mais aqui? Faça o dinheiro trabalhar para a sua tranquilidade. Faça o dinheiro trabalhar para você. O que é isso, gente? Se você começa a guardar dinheiro, o dinheiro trabalha para você, ele rende juros para você. Na sua aplicação, ao invés de você pagar juros quando você está endividado e está pagando juros, aqueles juros estratosféricos, se você investe o dinheiro trabalha para você. Você vai receber juros. E esse investimento pode ser numa empresa sua, com um amigo, aí tem que saber gerenciar, administrar, porque se você fizer bem, de acordo, esse retorno vai vir para você. Pode ser num investimento numa aplicação financeira, pode ser num investimento num curso para você, porque se você investindo num curso, você vai ter uma qualidade técnica, um conhecimento técnico maior. Lá na sua empresa você vai entregar mais resultado, você vai ter um aumento de salário, vai ter promoção. Às vezes outras empresas concorrentes vão te buscar com um salário melhor, e isso é investimento. E com certeza é um investimento com um retorno muito maior até do que o mercado financeiro. Então isso é importante você entender sobre o dinheiro trabalhar para você, que é justamente ele te render juros ou você investir em você. São formas do dinheiro trabalhar para você, tá? E trazendo aqui um resumo dessa aula de hoje, tá? O dinheiro deve comprar a liberdade, a sua liberdade, a liberdade do seu tempo, da sua qualidade de vida, da sua paz, de você dormir em paz, dormir tranquilo. Riqueza verdadeira é invisível. Quem é rico não tem a necessidade de ficar mostrando que é rico, que tem blusa de marca, que tem carro de marca, que é o último modelo, que é o mais novo. Você não precisa provar nada para ninguém, tá? A sua vida é a sua vida, você vive de acordo com os seus valores e cada um tem o seu estilo de vida, com valores diferentes de vida. O dinheiro amplifica o que você já é. Gente, isso é poderoso, né? Então, você presta atenção. O dinheiro amplifica o que você já é. Se você não tem dinheiro, gente, busca ter o dinheiro, porque isso amplifica a sua angústia, a sua frustração, o seu burnout financeiro, de trabalhar e não conseguir ter resultado no final do mês. Então, é sua mente. É o tempo todo você trabalhando a sua mente, né? E a paz de espírito é o maior retorno financeiro. É o maior retorno de todos que tem, quando você tem uma retaguarda por trás guardada de dinheiro. E isso é importante vocês entenderem. E aí fica a reflexão dessa aula aí, tá? Você está usando o dinheiro para viver melhor ou para parecer melhor? Fica essa reflexão. Inteligência financeira não é somente investir bem, mas é você ter o dinheiro e viver com o dinheiro com propósito, dentro dos seus valores e buscando a qualidade de vida. Essa qualidade de vida de estar tranquilo, de conseguir dormir em paz, ter uma vida que você pode desfrutar do momento presente com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com a família toda, e não ficar ali fisicamente, mas pensando nas dívidas, pensando no cobrador que vai te ligar amanhã, e você se entregar também, não só no momento presente, mas no seu trabalho também, porque isso afeta o rendimento do seu trabalho, tá? Gente, finalizando aqui a nossa aula, tá? De novo, boa tarde, Beckrauer. Boa tarde. De novo, finalizando a nossa aula aí, gente. Quem quiser entrar aí no curso gratuito, né? Vai lá no link da bio, se inscreve lá no curso da bio, curso gratuito, entra no grupo do WhatsApp que eu mando um formulário para vocês preencherem, ou comenta aqui nessa live aqui. Escreve eu quero, que eu vou te mandar na sua direct uma planilha, tá? Para vocês, um formulário para vocês preencherem, e através dessa resposta desse formulário é que a gente vai
selecionar as 10 vagas gratuitas para o nosso curso, que está previsto aí para começar a semana que vem. Então corre lá, não fica demorando, eu mando para vocês o formulário, para vocês preencherem e a gente selecionar essas 10 pessoas. Se tiver, e pelo visto está tendo muita procura, a gente deve aumentar até para 15 vagas, tá? E aí a turma está falando aí no meu ouvido. Espero que tenham gostado dessa live, espero terem aprendido bastante. Quem gostou, essa live vai ficar gravada, pode compartilhar depois com amigo, a esposa, marido, quem quiser, que eu acho que é interessante vocês entenderem, afinal de contas, as dívidas vêm da mente. Um abraço, tá? Boa tarde, obrigado, Manassés. Fiz a inscrição, boa tarde, amigo, fiz a inscrição. Muito obrigado pela força. É isso aí, Manassés. A ideia é a gente poder ajudar. E essas aulas gratuitas que a gente está dando vão ser base aí para o nosso curso, que a gente utiliza o nosso curso, tá? Então, vai ser uma base que a gente estão as aulas lá para vocês trabalharem, que vocês abrirem a cabeça, inclusive depois colocar, é o que eu falei, vocês precisam ter o conhecimento técnico da parte de finanças e esse conhecimento da sua mente. Por isso que a gente fez essas 3 últimas lives aí, aulas, né? Psicologia financeira, o tanto que as dívidas adoecem a sua vida e a de hoje também, né? Que as dívidas começam pela mente. Tá bom? Um abraço para vocês, obrigado e fiquem com Deus.